Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, esse vídeo está sendo gravado porque foi solicitado pela diretora e coordenadora do CEMEI, aqui de Boa Ventura de São Roque, para que fosse falado a respeito do uso da chupeta e suas implicações no âmbito fonoaudiológico. Então, nós vamos falar um pouquinho mais a respeito desse assunto. Qual que é a dificuldade, o que implica, o que acontece com o uso prolongado da chupeta na parte fonoaudiológica para as crianças. Então, a gente sabe que ao utilizar a chupeta, a criança irá colocar na boca e vai permanecer com ela por algum tempo. E assim, a gente tendo a chupeta dentro da boca, a gente altera a postura da língua. Digamos assim, a língua ela deve ficar dentro da boca, em repouso, quando não está falando, quando não está utilizando a musculatura, ela estando sem estar em movimento, ela deve estar sugada ao céu da boca, dessa forma. Mas, se a criança está com a chupeta na boca, o que acontece? A chupeta ela vai impedir que haja esse contato da língua totalmente com o céu da boca. Então, ela vai ficar com alguma coisa obstruindo. E aí, então, o que isso implica? Implica que a musculatura da língua ela vai acabar ficando mais flácida, tendo menos força. E ela também estará adequada a essa postura. Quando a chupeta não estiver dentro da boca, o que vai acontecer? Ela vai permanecer naquela posição com que ela se acostumou quando a chupeta estava dentro da boca. O que mais que pode implicar? Pode implicar também na dificuldade da articulação da fala, porque a criança geralmente vai começar a falar, articular, estando com a chupeta dentro da boca, e aí vai articular as palavras de forma inadequada. Quando a chupeta sai, o ponto articulatório, ou seja, o lugar em que a língua irá tocar para fazer aquela fala, vai ser o mesmo que se habituou estando com a chupeta dentro da boca. A musculatura orofacial ela vai acabar ficando mais fraca também, porque a postura da boca, né, dos lábios, ela estará alterada, né, com alguma coisa dentro da boca, ela não estará tocando um no outro, né, em contato, para que haja o vedamento labial, para que a boca fique fechada. Então, o que acontece? A musculatura ela acaba ficando nessa posição, mais aberto. Mais aberto irá alterar aqui essa articulação que a gente tem, que é a articulação temporomandibular, que é da mandíbula, né, esse osso aqui, com esse osso temporal aqui, que é onde há o encaixe, digamos assim. Aqui, nesse osso de cima, que é o osso temporal, a mandíbula, que é esse osso aqui de baixo, né, ele irá encaixar aqui. Mas quando ela fica aberta, então ela não fica totalmente da forma adequada, ela vai ficar mais assim, ele pode causar problemas nessa articulação. Além do mais, essa musculatura, né, que é a musculatura que mantém a boca fechada, ela estará entreaberta, ela estará assim, né, como eu já falei. E essa musculatura, ela é igual ao elástico, né, os nossos músculos. Então, nossos músculos, eles são como um elástico. Vamos usar aqui o meu cabelo. Então, o elástico, quando você está utilizando ele, digamos, para abrir a boca aqui, nesse caso, o elástico está esticando. Daí, quando você solta, ele volta ao normal. Daí, quando você usa, ele estica quando você abre a boca. Fecha, ele volta ao normal. Abre a boca. Tá? E aí, o que acontece? Quando um elástico, ele fica constantemente esticado, no caso aqui, com a boca aberta, o que ele acontece? Ele cansa o elástico, ele enfraquece, tira a força daquele elástico. E a nossa musculatura é a mesma coisa, então acaba diminuindo a força muscular dessa região, porque manteve a boca aberta. Outra coisa que pode acontecer, então, com a boca aberta, mantendo a boca aberta, a pessoa acaba respirando pela boca.
Porque olha só o tamanho do nosso nariz. A circunferência aqui, a abertura é menor do que a nossa boca. E o que acaba acontecendo? A criança acaba respirando pela boca, né? Ela vai adquirir a respiração que nós chamamos de respiração oral. Ela vai respirar pela boca. E o que isso implica? Então, tem várias implicações da respiração oral. Quando você respira pelo nariz, o seu nariz ele aquece, umidifica e filtra o ar, né? Que eles são 3 funções. Então, no nosso nariz a gente tem os pelinhos aqui que servem para filtrar o ar, para que impurezas não vão parar no nosso pulmão. Ele também aquece o ar que a gente respira, deixando ele na temperatura adequada, principalmente no inverno. E também ele umidifica, principalmente em dias que temos, por aí que tem dias secos, né? Aí acaba ressecando o nosso nariz por dentro, pode ressecar a respiração de ar mais seco, pode causar problemas respiratórios e tudo mais. Então, o nosso nariz ele serve para umidificar e a gente não respirar esse ar tão seco. E também tirando a poluição, né, do ar que tem. Aí, o que acontece? Então, criança que respira pela boca acaba podendo desenvolver problemas respiratórios, problemas, né, de respiração, com bronquite, sinusite, rinite, várias ites que tem por aí, por causa da respiração oral, porque acabou ingerindo, né, respirando aquele ar inadequado. Outra coisa que a respiração oral pode causar problemas do sono, e quando a gente está dormindo, a gente precisa respirar pelo nariz, né? Se a gente respira pela boca, a gente acaba roncando e tudo mais, mas o problema não é o ronco, o problema é que a gente está respirando pela boca um ar inadequado, né? Como eu já falei. E aí, o nosso cérebro ele acaba não tendo um repouso adequado. Então, a criança acaba tendo dificuldade de pegar no sono profundo e descansar. Então, se torna uma criança mais irritadiça ou uma criança mais lenta, com mais dificuldade de atenção. Então, por causa da respiração oral. Outra coisa que a respiração oral pode causar, ela pode causar problemas de postura. Por quê? Porque ao respirar pelo nariz, você mantém a sua postura mais ereta, né? Normal. Mas para poder fazer a respiração oral e ser de uma forma mais adequada, a criança acaba pendendo o pescoço um pouquinho mais para frente e aí acaba também os ombros pendendo mais para frente. E aí vai causar alguns outros problemas de postura. Então, a respiração oral é complicada. Para a postura, também ela vai alterar a arcada dentária. Não só a respiração oral, mas também o uso da chupeta, né? Como eu falei, que a respiração oral ela pode estar sendo causada pelo uso prolongado da chupeta. Mas a chupeta ela vai causar alteração na arcada dentária, por quê? Porque os nossos ossos, na infância, eles estão em fase de crescimento. Então, se você coloca alguma coisa encostada ali no osso, digamos assim, e ele vai crescendo, fazendo a forma com que tenha o que está ali dentro, né? Então, se uma chupeta está ali dentro e o osso vai crescendo, ele vai crescendo ao redor. Então, você vai moldando a arcada dentária conforme a chupeta fica ali. Não sei se vocês já viram algumas crianças que têm até a arcada dentária mais encurvada, assim, em vez de ser retinha, ela é mais encurvada, porque ele acaba crescendo, amoldando a forma da chupeta. Mas aí, voltando lá na alteração da arcada dentária, causada pela respiração oral, causada pela chupeta, que vai implicar na arcada dentária. Então, o nosso céu da boca, fazendo de conta aqui é o céu da boca, e aqui é o assoalho do nariz. O ar entrando por aqui, aqui fica o assoalho do nariz, que fica na parte de baixo. E por baixo dele fica, então, o céu da boca, que é a parte que fica por cima, né? Quando a gente respira pelo nariz, o ar ele entra por aqui por cima. Então, ele faz uma pressão nesse osso, fazendo com que ele se expanda, né? Haja uma expansão desse osso e também
consequentemente, do céu da boca. Quando a gente respira pela boca, o ar ele vai causar pressão nessa parte, não por aqui, ele vai causar pressão nessa parte. O que vai acontecer com o céu da boca? Ele vai ficar profundo no céu da boca, lá para cima. E o que ele vai fazer, então, ao invés dele expandir, abrir espaço para a arcada dentária nascer assim, ele vai subir e aí vai diminuir o espaço da arcada dentária. E o que vai acontecer? Vai causar, então, apinhamento dentário. O que é apinhamento dentário? Os dentes nascerem um por cima do outro por não ter espaço para ele nascer. Então, são algumas coisas que a respiração oral vai causar. E essa respiração oral, lembrando, nem sempre é causada só pelo uso da chupeta, mas o uso da chupeta é um grande fator que contribui para que haja esse tipo de respiração, da respiração oral. Aí falando sobre o desenvolvimento da fala, né, da parte da musculatura, não só aquela que eu falei da chupeta estar ali dentro da boca e atrapalhar o ponto articulatório, né, que vai... a língua ela vai ter um costume de bater num ponto, né, digamos, para falar o S, a gente precisa estar com os dentes assim, né, mas quando tá a chupeta, a gente não vai ter o contato dentário. Então, o que vai acabar acontecendo? Vai falar o S, colocando ali para que o ar não escape. Então, vai causar esse ceceio, digamos assim. Pode causar. É um fator. Outro fator é a musculatura flácida, que eu falei, né? Que a musculatura vai ficando fraca, daquela questão do elástico, né? Que eu usei até o meu cabelo de exemplo, né? Que ele vai enfraquecendo a elasticidade muscular, vai deixando a musculatura mais fraca. Aí o que vai acontecer? Ele não vai ter força para fazer o ponto articulatório, para articular a fala, para ter mais mobilidade na hora de falar. Então, esse é um outro fator que o uso da chupeta ele pode contribuir. E aí, falando lá da parte da respiração e do sono, a criança ficando mais lenta, ela vai ter mais dificuldade para se desenvolver na escola, né? O cérebro vai estar cansado, então ele vai ter mais dificuldade de absorver informações. Então, são algumas coisas que eu gostaria de colocar aqui para vocês. Eu até tô olhando aqui que eu fiz um roteirinho, né, do que eu gostaria de falar para vocês. E isso seriam algumas coisas que eu gostaria de deixar registrado aqui, para que isso possa trazer reflexão, né, para vocês pais, das crianças, do CMEI, e para qualquer outra pessoa que estiver assistindo, para que repense, né, essa questão do uso da chupeta por tempo prolongado. A orientação fonoaudiológica seria de não usar chupeta em nenhum momento, mas a gente sabe que existem algumas questões da vida que às vezes é necessário, né, o uso da chupeta, mas que esse uso da chupeta seja de forma consciente e por tempo curto, né, um prazo determinado ali e curto, para que a criança ela não tenha todos esses fatores que possam contribuir para prejudicá-la, tá bom? Então, seria isso que eu gostaria de falar para vocês. E aí, trazer essa reflexão para que cada um faça conforme achar melhor para o seu filho. Tchau, tchau!